Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que o Senhor nosso Deus e nosso Pai esteja com você nesta segunda-feira, nessa nova semana de trabalho, de atividades. Você e eu possamos ser guiados pelo nosso Deus e Pai em tudo o que vamos fazer. Seja bem-vindo ao Devocional de Fé, seu podcast diário, meditando na Bíblia, a Palavra de Deus. Eu sou o pastor Dionísio Ratzenberger, sou aqui da cidade de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, sou pastor da igreja Encontros de Fé e estou todos os dias com você aqui no Devocional, servindo, compartilhando, dividindo um pouquinho daquilo que Deus vai nos ensinando na caminhada, assim como eu espero que você também divida aquilo que Deus te dá, que você compartilhe as experiências e a vida de Deus que está no seu coração. Estamos conversando nos últimos dias sobre os dons do Espírito Santo. Se você não ouviu os devocionais que iniciaram na sexta-feira sobre os dons do Espírito Santo, você pode parar o áudio aqui e voltar no devocional de 3 dias atrás para que você possa ouvir desde o início essa série de mensagens e ser edificado, fortalecido, também entendendo os dons desde o início. Nós estamos conversando e estudando esse assunto à luz da Bíblia. Não é nada da nossa cabeça, não é nada inventado por homens, é o que está escrito na Escritura Sagrada, na Palavra de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 12, o apóstolo Paulo está ensinando a respeito dos dons. Ele já disse que o Espírito Santo concede diferentes tipos de dons, de ferramentas espirituais para as pessoas individualmente. Alguns têm este dom, alguns têm outro dom, mas é o mesmo Espírito que concede para um fim proveitoso, ou seja, para ser útil na sua obra, mas também ele concede os dons conforme lhe apraz, ou seja, Deus dá para cada um conforme ele quer. Porém é interessante que Paulo diz que nós devemos buscar e pedir os melhores dons, ou seja, também é algo da nossa busca. É Deus que dá, mas eu preciso pedir também. E em 1 Coríntios 12, 9, o apóstolo Paulo vai falar de 2 dons específicos. Ele diz assim: a outro o mesmo Espírito dá a fé, e a outro no mesmo Espírito o dom de curar. Na verdade está no plural, dons de curar. Então ele está listando uma série de dons, e aqui ele vai falar de 2 dons específicos. Vai falar do dom da fé e o dom de cura. Interessante, meu irmão e minha irmã, a fé é uma coisa que todos nós recebemos. A Bíblia diz que a salvação é pela graça, mediante a fé. Ou seja, todos nós recebemos fé de Deus para podermos ser salvos. Estava vendo o testemunho de um irmão querido, um irmão que é um cientista, e ele era ateu, ele não acreditava em Deus. Mas num determinado dia, diante de uma situação, ele fez uma oração. E tudo que ele pediu se concretizou de uma maneira extraordinária e trouxe paz ao seu coração. E aquilo, naquela hora, gerou fé. E a fé é uma coisa sobrenatural, porque ela é dada por Deus a nós, e é através dela que nós podemos crer em Cristo e podemos ser salvos. A Bíblia também diz que Deus dá para cada pessoa uma medida de fé. Ou seja, todo mundo recebe a fé como se fosse um grãozinho de mostarda, que precisa ser cultivado, regado, plantado, e ela vai crescer, e ela vai ficar maior e maior e maior. Então, aqui nesse texto, quando está falando dos dons sobrenaturais, os dons espirituais, certamente Paulo não está falando desta fé necessária para a salvação, porque é óbvio que todos os cristãos têm essa fé. Então ela não é um dom especial do Espírito Santo, um dom peculiar. Aqui, quando ele está falando do dom de fé, está falando de uma fé
de uma fé grandiosa. Está falando de um dom de fé extraordinário. É uma fé que vai além do normal. É crer apesar de qualquer circunstância adversa. É crer quando ninguém mais crê. É ter uma fé forte e firme em Deus e na realidade da eternidade, do mundo espiritual, além daquilo que normalmente os cristãos têm. Esse dom de fé, ele é manifestado principalmente por você enxergar o sobrenatural. Eu vou dar um exemplo para você. Quando o profeta Eliseu, ele está cercado, pelos exércitos e estão vindo atacar, a sua casa, na montanha onde ele estava, o seu rapaz, o seu moço, começa a ficar desesperado. Estamos cercados, os inimigos nos cercam por todo lado, e o profeta não se abala de forma alguma, ele fica bem tranquilo. E aí então, daqui a pouco o profeta, para acalmar o rapaz, ora, dizendo: Senhor, abre os olhos dele, para que ele veja os teus anjos que estão nos cercando e nos protegendo. E aí os olhos do rapaz se abrem e ele enxerga as multidões de anjos celestiais que estavam ao redor, protegendo aquela casa. Me lembra até aquela música: parece que estou cercado, mas eu sou guardado por ti. Interessante que esse é o dom da fé. É mesmo quando aparentemente estamos derrotados. Quem tem o dom da fé enxerga Deus presente, enxerga Deus ali e está tranquilo. Inclusive pode dar uma palavra de esperança mesmo no meio do caos. Este dom extraordinário de fé, ele é útil a todos os outros dons. Vou dar um exemplo para você. Quem vai manifestar o dom de cura precisa ter também este dom de fé. Em muitos casos precisa ter. Por quê? Vou dar um exemplo para você. Você vai orar por uma pessoa que está com HIV. Você vai orar por uma pessoa que está com câncer em estado terminal. Você vai orar por uma pessoa que está cega, com glaucoma. Uma pessoa que está com uma situação que humanamente é impossível. Os médicos já disseram: não tem cura. Aí você ora em nome de Jesus para que a pessoa seja curada. Gente, se você não tiver o dom da fé, você não vai nem conseguir orar por essa pessoa. Por quê? Porque você não consegue enxergar pelos seus olhos naturais a cura. Mas se você tem o dom da fé, ele te faz já enxergar não a impossibilidade humana, mas a possibilidade divina. E ele te enche de coragem e intrepidez diante de situações onde você estaria acuado, medroso. Deus te enche de coragem. Então aqui, quando fala do dom de curar, os dons de cura são dons que geralmente, para você manifestar eles, você precisa também ter o dom da fé. Veja, você precisa pedir a Deus: Senhor, me enche de fé, me enche com o dom da fé, a fé sobrenatural, porque eu quero enxergar o teu mundo sobrenatural de uma forma real. As tuas promessas não apenas como textos de um livro, mas como realidade. A tua presença como algo real, a tua palavra como algo palpável. E assim também o dom da cura, que fala dons de curar. São dons de Deus. Você sabe que todo cristão recebeu de Deus autoridade para orar pelos enfermos e curar os enfermos. Mas tem pessoas que a gente percebe que tem um dom especial nessa área, que Deus deu para essa pessoa, que flui isso na vida dela, flui muito mais. Ela ora pelas pessoas e rapidamente as pessoas ficam curadas. Então, isso é um dom especial dado por Deus para algumas pessoas. Mas Deus também manifesta esse dom na vida de pessoas normais. Uma mãe, quando ora pelos seus filhos, eles ficam curados. Um pai, um amigo que ora pelo seu amigo. Todos nós, a Bíblia diz: se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Esse se quer dizer que às vezes a gente não impõe as mãos. A gente não ora impondo as mãos e por isso eles não são curados.
Também tem uma parte de nós fazermos a nossa parte. Novamente, eu lembro de uma pergunta de um jovem ali na igreja: pastor, quando foi que Deus te deu o dom de curar? Eu já vi, irmãos, eu já fui, aquela pessoa que orou por várias pessoas que ficaram curadas. Várias vezes Deus já fez isso através da minha vida. Eu não estou falando isso aqui para me vangloriar de forma alguma. Mas eu quero dizer que eu já presenciei a manifestação desse dom muitas vezes. Mas a resposta que eu dei para esse jovem foi: Deus começou a me usar nessa área quando eu comecei a orar por pessoas doentes. É muito simples. Eu nunca tinha visto ninguém ficar curado através da minha oração, porque eu nunca tinha orado por ninguém doente. É muito simples. Quando eu comecei a ir e orar pelos enfermos, impondo as mãos com fé, crendo, Deus começou a fazer os milagres. Meus amigos, eu já vi pessoas serem curadas de coisas humanamente impossíveis. Logo no início do meu ministério servindo, Deus me colocou diante de uma pessoa em estado terminal de HIV. Os médicos tinham dado para essa moça 3 meses de vida. E aí, irmãos, já se vão 12 anos que ela está viva e curada e com documentos. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu tenho alguma coisa especial em mim? Não. Porque eu comecei a orar pelos enfermos. Antes eu não orava. Um dia o pastor Paulo me desafiou no meio do culto. Eu era um aparador, eu ajudava ali na oração, como aqueles obreiros que ajudam a organizar a fila da oração, que estão ali, se alguém cair, para ajudar a pessoa, para acolher a pessoa, para segurar caso aconteça alguma coisa. E um dia o pastor Paulo disse: ora por essa pessoa. Ele pediu para que eu orasse, o meu pastor. Eu era apenas um jovem com 22 anos. E eu orei. Depois, na outra semana, ele pediu para que eu orasse para mais uma pessoa, por mais uma pessoa. Eu orei. E aí ele começou a me colocar na fila da oração, ajudando a orar pelas pessoas. Eu era só um jovem com 22 anos. Mas eu comecei a estender minhas mãos sobre os enfermos. E eu nunca tinha feito isso. Mas Deus me colocou nessa situação. E eu comecei a pedir a Deus o dom da fé. E comecei a pedir a Deus que usasse as minhas mãos para curar os enfermos. Não para minha glória, não para minha honra, mas para que o enfermo saísse dali curado, para que o seu sofrimento cessasse, mas principalmente para que esta pessoa viesse a crer que há um Deus poderoso, há um Deus vivo e real que continua manifestando seu poder. E esse Deus faz isso através de Jesus Cristo, seu Filho, que levou sobre si os nossos pecados e as nossas enfermidades naquela cruz. Eu estou contando essas histórias hoje para fortalecer você, porque eu sou um cristão normal como você. É óbvio que eu tenho pedido isso a Deus. Eu peço: Senhor, me usa nessa área. E se eu pedir a Deus, e Deus ver a necessidade na sua obra e eu estiver disponível, Deus vai me usar. E eu quero dizer para você que Deus também vai te usar se você se colocar à disposição, se você buscar ao Senhor e principalmente se você for em direção aos necessitados. Mas cuidado para que isso não suba ao seu coração, viu? Para que você não fique se achando melhor que ninguém. Uma vez um jovem de 16 anos, 16 para 17, ele começou a se dispor a servir e a orar pelas pessoas doentes. Ele ia conosco nos evangelismos e quando ele via uma pessoa enferma, logo ele corria e dizia: eu posso orar por você? E num dia, um homem foi curado da cegueira de um olho. No outro dia, uma pessoa que tinha uma perna mais curta, a sua perna se endireitou, as duas ficaram iguais. E este rapaz chegou em mim e disse: pastor, olha só, olha o que Deus fez, o que isso significa, pastor? Daí eu disse: filho, isso significa que talvez você foi o único que foi lá e orou por essa pessoa. Porque se outra pessoa fosse lá e orasse, Deus ia fazer a mesma coisa. Isso significa que você estava disponível, só isso. Isso não significa que você é especial, que você é melhor que ninguém. Não deixe o seu coração se encher de orgulho. Deus vai usar quem está disponível. Se o irmão do lado tivesse estendido a mão e orado, aquele homem ficaria curado também. Porque há um Deus poderoso e Deus quer socorrer o aflito. Deus vai usar quem estiver disponível
coloque-se à disposição. Eu quero orar hoje para que você se coloque à disposição, que você comece a orar pedindo a Deus, mas principalmente que você vá até as pessoas que sofrem. Vá no hospital visitar os enfermos. Comece a orar pelos seus amigos que estão doentes. Comece a manifestar o poder de Deus através da sua oração. Querido Deus e Pai, oramos pedindo que o Senhor nos use nesses dias. Use cada irmão e cada irmã com o dom da fé e com o dom da cura. Use cada um de nós, Senhor, para socorrer os enfermos, os necessitados. Use cada um de nós, Senhor, para estender as mãos sobre os que estão sofrendo e manifestar o poder da cruz de Cristo. A cruz que salva também é a cruz que cura. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, usa a tua igreja nesses dias para manifestar o teu poder curando os enfermos. Para manifestar o teu poder também trazendo fé a quem não tem mais fé. Abrindo os olhos espirituais de quem está ao nosso lado para enxergar que o Senhor é poderoso e que o Senhor está presente. Eu peço, Deus bondoso, o dom da fé e o dom da cura. Em nome de Jesus. Amém. Querido amigo e amiga, compartilhe o devocional. Envie para os seus amigos e amanhã estaremos juntos aprendendo mais da palavra de Deus.